falando sobre oração, vivendo oração como igreja, não é verdade? Então vamos falar sobre oração hoje. Abre para mim, Pedrão, 1 Tessalonicenses 5,17. A minha versão é NVI. E a gente vai ler rapidinho alguns versículos. 1 Tessalonicenses 5,17, que todos nós conhecemos. Orem continuamente, ou em outras versões, orai sem cessar. Orem continuamente, ou ore sem cessar. Eu gosto mais dessa tradução, ore sem cessar. Porque quando a gente pensa nesse versículo, a gente pensa que não tem intervalo, que não existe um espaço, que não existe um lugar, é sem cessar, é continuamente, é constante, é algo que a gente faz sempre. E aí eu fiquei pensando, né, o que seria orar sem cessar? Gente, é orar o tempo inteiro. Mas como assim, pastoradinha? Quando você acorda, quando você está andando, quando você está lavando uma louça, quando você está trabalhando, quando você está tomando banho, é orar sem cessar. Às vezes a gente pensa que a vida de oração está apenas relacionada a tirar períodos de oração. Também. Mas quando a gente pensa em orar sem cessar, orar continuamente, o apóstolo Paulo está dizendo sobre a importância de ter uma vida em oração. Porque a oração também tem um ponto muito interessante, que não é só simplesmente a gente estar pedindo algo ao Senhor, mas é também a gente ouvir ao Senhor. A oração, nós falamos com Deus, mas nós também ouvimos Deus. Quanto mais você conversa com alguém, mais você o conhece. Quanto mais você fala com alguém, mais você está perto, mais você começa a discernir a voz dessa pessoa. A voz do Johnny e do seu Nilton, né, pai e filho, são parecidas no telefone, mas eu não me confundo. Eles até brincam, né? Eles até brincam, às vezes tentam enganar a mim ou a minha sogra, mas eu não me confundo. Para, Johnny, eu sei que é você. Meu sogro. É parecida pelo telefone, mas eu sei qual é a voz do Johnny. Porque à medida que nós estamos juntos, conversando sempre, eu consigo entender a sua voz. Orar sem cessar, orar continuamente, tem a ver com estilo de vida, que não é só durante um período que a gente para e vou orar, não. É ter uma vida regada em oração, caminhando em oração. Ontem eu ia ter pouco tempo para parar e orar, né? Eu ia ter o tempo, mas não o tempo que eu gostaria. E aí na minha atividade física lá eu falei, quer saber? Vou começar a orar aqui enquanto eu estou caminhando. E comecei a orar e o moço apareceu lá da janela, né? Falou, deve ter pensado, gente, essa menina é meio doida, né? Que ela tá falando sozinha. E porque eu comecei mesmo a caminhar e a orar, Senhor, toma a vida da Luana, Senhor, não sei o que. Ela falei, tava sozinha na quadra, não tinha mais ninguém. Eu falei, Jesus, eu vou aproveitar esse tempo e vou orar. E vou orar, porque não é isso, Senhor, a gente não tem que orar. E a gente tem esse hábito em achar que oração é só um momento específico, e não é só um momento específico. Faz parte da vida daqueles que amam Jesus, porque gostam de ouvir a sua voz e porque gostam de falar com Ele. E sabe uma coisa interessante? É que à medida que nós oramos e praticamos isso de verdade, a gente também ouve Jesus. Oração não é só a gente falar. Oração também é a gente ouvir a voz do nosso amado, ouvir o que Ele está comunicando, ouvir o que Ele está imprimindo no nosso coração. Oração vai além de um tempinho, vou orar antes de dormir, vou orar antes da refeição. Oração vai além disso. Oração é um estilo de vida, é um estilo daqueles que amam Jesus, porque não conseguem ficar sem a voz do noivo. Quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, eu estudei em Maria da Graça. E para eu estudar, eu pegava 7 horas da manhã, eu tinha que ir de metrô. Então eu saía de casa assim, bem cedinho mesmo. Tipo, 6 horas da manhã eu já estava saindo de casa. E onde eu morava era um lugar alto. Obrigada, Lari. Deixa eu beber aqui. Era um lugar alto. E quando o tempo estava um tempo bem bonito, sabe, céu aberto e tal,
Como era um lugar alto, conforme eu ia descendo, dava para ver as montanhas lá atrás, porque o céu estava aberto, não tinha nuvem, 6 horas da manhã. E ali eu comecei a ouvir a voz de Deus, Conforme eu ia andando, eu olhava, contemplava, né? Porque é maravilhoso contemplar a natureza. A gente está tendo, né, no seminário uma dessas matérias, né? A contemplação, né? E eu realmente eu achava aquilo lindo, sabe? Aquela paisagem linda. E ali eu ia falando com Jesus, sabe? Em pensamento. E eu ouvia o Senhor também falar comigo. Eu ouvia, era como se de fato era uma conversa. Eu falava alguma coisa com o Senhor e eu ouvia o Senhor devolver. Eu falava algo com o Senhor e eu ouvia o Senhor devolver. Porque oração tem a ver com intimidade. Oração tem a ver com relacionamento. E se você ama Jesus, você precisa ter uma vida de oração. Porque oração é o que te faz falar com Ele. Por isso orai sem cessar. Porque orem continuamente, é sem intervalo, é sem parar. Mas na nossa vida corrida, exatamente, estou fazendo alguma coisa e estou falando com o Senhor. Claro que tem momentos que a nossa atenção vai parar para algo específico que nós estamos fazendo. E isso também é glorificar a Deus. Isso também é glorificar ao Senhor. Mas parou, a gente pode estar o tempo inteiro conectado com o Espírito Santo em oração. Não quer dizer que oração o tempo inteiro você vai precisar verbalizar. Mas você vai ter uma oração em pensamento, sabe, do seu interior ali com o Senhor, sem abrir muita boca. Mas orar é necessário. Gente, parece uma coisa tão óbvia, né? Tipo, na vida do cristão, que orar é necessário. Mas se eu perguntasse, não precisa, pelo amor de Deus, não levantem a mão. Mas se eu perguntasse, gente, quantos de nós de fato temos uma vida de oração? Talvez seria a minoria. Porque parece óbvio, mas na nossa prática com o Senhor, a gente às vezes deixa isso a desejar. Porque a gente rotula e acha que orar é apenas quando a gente para tudo e vai orar. Quando o Henrique nasceu, gente, a minha vida de oração mudou completamente. Eu entrei em parafuso. Porque eu achava que tinha uma forma, um método, né? Vou orar só quando eu parar para ouvir Jesus. E aí na maternidade eu aprendi que enquanto eu dava mamazinho para o Henrique, quando eu botava ele para rotar, né? Enquanto eu botava ele para dormir, eu podia orar, eu podia ouvir o Senhor, eu podia falar com o Senhor, porque orar sem cessar é falar com o Senhor em todo tempo nas nossas atividades, é ter, sabe, um contato com o Espírito Santo, é estar conectado com aquilo que Ele está fazendo, sendo sensível, percebendo, notando. Então não existe algo específico para orar, você precisa fazer só dessa forma. Ir para o seu quarto apenas. Tem um mistério do quarto, a gente vai chegar lá. Mas não só dessa forma, porque nem todo tempo você vai estar no seu quarto. Você vai acordar, você vai para o banheiro, né? Você vai trabalhar. Mas o apóstolo Paulo, ele diz para o povo de Tessalônica para que eles orem sem cessar. E ele está falando ali, quando ele começa a escrever o último capítulo, que é o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele começa a levá-los a um lugar onde eles precisam lembrar que a vinda do Senhor é real, de que a vinda do Senhor está próxima. Ele começa a dar, né, ali conselhos para que eles possam continuar buscando ao Senhor até que Jesus volte, porque de fato Ele voltaria. E desses conselhos é orar sem cessar. E eu achei tão legal, tão interessante, né, como o Senhor tem nos movimentado a orar como igreja. E eu fiquei pensando nisso, analisando, falando com o Senhor. Será que nós não precisamos aperfeiçoar isso? Será que eu, Adinha, não precisa aperfeiçoar isso? Será que você não precisa aperfeiçoar isso e levar de fato a vida de oração, sabe, com mais seriedade? Ser racional é acordar já sabendo, opa, Deus está aqui comigo. Bom dia, Senhor. Tem um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo.
Vou no banheiro. Vamos lá. Vou escovar os dentes. Vou deixar, né? Tá lá escovando. Ai, Senhor. E vai pensando e orando. Abençoa o meu dia. Te entrego o meu dia. Te entrego os meus desafios. Enfim, orai sem cessar. Oração é necessário para a vida de um cristão. E é tão interessante que o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Gente, e quantas vezes a gente vê nos evangelhos a palavra contando que Jesus se retirava para orar. Para orar. Para falar com o Pai. Para falar com o Pai. Então, quando a gente pensa na oração, de orar continuamente, ou da oração sem cessar, é um estilo de vida. E agora a gente vai entrar num outro lugar. Abre para mim aí, Mateus 6:6, Pedrão, Mateus 6:6. Que vai dizer sobre então a oração no secreto. Assim como Jesus fazia, agora eu preciso ficar sozinho. Eu vou para tal lugar, mas não vão atrás de mim, não. Né? Às vezes ele saía assim, os discípulos perceberam, os discípulos acordavam, cadê o mestre? Né? Porque ele queria ficar sozinho com o Pai, ele queria orar. Aí Jesus vai ensinar uma coisa sobre oração. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Então vai ter momentos que será necessário se excluir. Agora eu vou ficar sozinha com meu Pai. Agora eu vou orar sozinha com meu Pai. Agora eu vou para um canto, eu vou para o meu quarto, onde ninguém me vê. Onde ninguém sabe o que eu estou dizendo para o meu Pai. Onde ninguém sabe o que eu estou abrindo meu coração para o meu Pai. E eu vou ficar sozinha. E eu vou ficar sozinho. Porque vai ter momentos que o Senhor vai querer nos revelar em secreto mesmo. Que vai ter coisas que Ele não vai revelar aqui na igreja. Que não vai ter coisas que Ele não vai revelar para você com um amigo, uma amiga. Mas vai te revelar no secreto. Porque se oração é falar com Ele, mas também é ouvi-lo. Ele tem coisas maravilhosas para contar para a gente no meio da oração. No nosso secreto. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O lugar que a gente mais cresce é no lugar secreto. O lugar que a gente mais cresce é no lugar secreto. Quando ninguém vê a gente. Quando a gente está lá confessando os nossos pecados. Confessando, sabe, as feridas, as mazelas da nossa alma. Dos nossos pensamentos. Onde a gente está ali falando, Jesus, eu não presto. E aí o Senhor vem com amor, bondade, misericórdia, graça, nos abraça com a presença dEle, perdão, e começa a falar conosco, porque o lugar de oração a gente entrega, a gente fala com o Senhor, mas a gente também ouve o Senhor. A gente também ouve o Senhor. E tem algo assim mais gostoso do que isso, você saber que Deus fala contigo, de que Deus se revela a você, de que você é capaz de ouvir a voz de Deus. Mas se você não estiver nesse lugar, você não vai ouvir. E sabe por que às vezes o secreto é tão necessário? Porque o secreto só está eu e alguém, né? Ali naquele caso, Jesus, os discípulos, não sei. Você e Deus, só. E no lugar secreto, não tem barulho, não tem dispersão, não tem, gente. Não tem. E a gente precisa às vezes fazer como Jesus, se retirar. Para que os ruídos ao nosso redor não venham nos atrapalhar. Para que os problemas, as preocupações ao nosso redor, as pessoas, as influências, enfim, não venham nos atrapalhar. Sabe, isso aqui é uma bênção. É uma bênção. Você pode estar sozinho no seu quarto. Mas se você não souber usar isso aqui, você pode continuar sozinho. Mas isso aqui tira o teu lugar secreto.
tira. Porque se é só você e Deus, entra vídeo, entra mensagem, entra tudo. E já deixou de ser só você e o Senhor. Aí agora eu faço, sabe como? Eu gosto de celular para botar música, né? No meu momento com o Senhor. Aí quando eu faço isso, eu boto no silencioso e bloqueio, né? O Spotify dá para bloquear, né? E continua lá tocando, eu bloqueio e boto no silencioso. Porque se eu boto no vibracal, ou se eu boto alto, toca, automaticamente eu quero ver o que é. Já saí do lugar secreto. Já saí, gente. Porque a minha mente deixou de estar somente no meu amado. E alguém entrou ali, mesmo que de forma invisível, no meu lugar secreto. Porque aí eu paro para responder alguém, eu paro para ver, peraí, o que essa pessoa quer? Ai, Jesus, depois eu respondo. Aí depois eu demoro um milênio, né? Depois, aí agora o que eu faço? Vou botar no silencioso. Porque se tocar, eu não vou ser tentada a ver o que é. Vai dizer que isso não acontece contigo. Não é? Sabe, o celular é uma bênção. Mas se a gente não sabe usar, gente, rouba o nosso tempo com o Senhor. Rouba o nosso secreto com o Senhor. E aquilo que era secreto já não é mais secreto. E Jesus, ele fala uma coisa tão simples, sem mistério nenhum, sem parábola nenhuma, porque é tão simples isso que não precisava falar em parábolas. Vá para o seu quarto, fique em secreto. E sabe uma coisa que eu costumo falar, os casais vão entender bem. O momento mais íntimo que a gente tem como casal é no nosso quarto, trancado. Para quem tem filho, trancado, não é? É. Quando o profeta Oséias fala de prosseguir em conhecer ao Senhor, a palavra conhecer tem a ver com a relação sexual, de conhecer no nível mais profundo, mais íntimo. O que Jesus está falando é, vai para o lugar mais íntimo. É isso mesmo, o lugar mais íntimo. Porque esse lugar mais íntimo é o lugar a qual só vai ficar eu e você, e mais ninguém. Ninguém tem que entrar, ninguém tem que bater na porta. Porque é o nosso momento de conhecer o Senhor, de ouvir o Senhor. Então, uma vida de oração, como estilo de oração, é necessário para todo cristão. Orar sem cessar em todo tempo. Mas a oração em secreto é necessário para que a gente receba coisas que, se a gente não estiver no secreto, a gente não vai receber. E a gente vai ser recompensado no secreto mesmo, sabe? Os segredos, as revelações, o sopro do Senhor, as experiências. Vai ser no quarto. Vai ser no lugar secreto. Porque oração não é só uma fala nossa, uma entrega nossa, mas é conhecer Jesus também. É conhecer e discernir a voz do nosso amado. Efésios, pode abrir, Pedrão, 6:18. Vai falar assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aí, sabe, quando a gente começa a entender esse lugar de oração, a gente começa a entender o lugar de intercessão. Quando a gente começa a entender oração como estilo de vida, quando a gente começa a orar, a ouvir Jesus falar também, nós somos levados à intercessão. Que eu já falei que uma vez, são coisas diferentes. Interceder é você estar entre algo, é você unir algo, né? Céu e terra. É você se colocar no lugar por alguém, na brecha por alguém. E aí o apóstolo Paulo vai falar sobre se colocar as armaduras, mas antes disso ele vai falar sobre uma vida em comunidade, sobre uma vida familiar. E antes disso ele vai falar sobre a igreja nas regiões celestiais, como família espiritual, como igreja, como corpo de Cristo. E no final ele diz: olha, vocês precisam perseverar, vocês precisam orar por todos os santos. Com orações e súplicas, vocês precisam perseverar nesse lugar de oração.
E todo aquele que desenvolve a oração como estilo de vida começa a entender o lugar de intercessão. E aí, quando a gente começa a entender o lugar de intercessão, a gente começa então a entender o papel da igreja. O lugar da igreja, do corpo de Cristo. Porque quem está entre céu e terra, regiões celestiais, junto com o nosso Jesus, como diz lá em Efésios, logo no 1º e no 2º capítulo, onde diz que Jesus está sentado nas regiões celestiais e a igreja está com ele. Gente, a gente começa a entrar em lugares em intercessão, em oração, que sozinhos não seríamos capazes. Mas, sabe, esse despertamento, ele não vem de repente. A gente precisa entender esse processo. Eu preciso gostar de orar, gente. Eu preciso entender que a oração é necessária na minha vida. Eu preciso entender que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu agora preciso ter oração como estilo de vida. Não é só orar antes de dormir. Não, Jesus, não faça isso. Não é só orar na hora da refeição, porque isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Você precisa orar sempre. Não só quando vai dormir porque te ensinaram que é só na hora de dormir. Não só quando vai comer porque te ensinaram que é só na hora de comer. Mas porque você deseja isso. Você necessita disso. Vou contar outra coisa para vocês, que o telefone, se eu deixar, me rouba. E por que eu estou falando? Porque eu sei que isso pode ser na sua vida também. A primeira coisa hoje em dia que a gente faz é o quê? Ligar o Wi-Fi. A gente desliga para dormir ou coloca lá no modo avião, né? Mas a gente mal levantou da cama, ou já está levantando, já se conecta ali no celular para ver o que, né? Tem que chegar e não chegou. E a gente às vezes não dá nem o Senhor, te entrego o meu dia. Bom dia, obrigado por mais um dia, esteja comigo para viver as coisas. Aí a gente já começa o nosso dia conectado, literalmente conectado, recebendo um monte de estímulo. Gente, quantas vezes eu fiz isso, eu falei, Senhor, eu mal acordei. Aí recebo tal mensagem, eu falo, Senhor, pelo amor de Deus. Aí sabe o que acontece? Eu fico irritada. Mas talvez, se eu tivesse orado antes, se ao invés de conectar no Wi-Fi, conectasse no céu, quando eu conectasse o Wi-Fi, as mensagens, né, as preocupações e tal, eu veria de uma outra forma. Então a gente precisa aprender a acordar, ao invés de se conectar com isso aqui primeiro, se conectar com o Senhor. Se conectar com Jesus, como? Orando, gente. Acorda e ora. E aí a gente vai entendendo os processos, até que você não se conforma mais em orar só por você. Até que só orar por você e pelos seus não é mais o suficiente. Porque você está desenvolvendo um relacionamento com o Senhor, e existe uma missão de Jesus para nós, que é fazê-lo conhecido na terra através da igreja. E a ferramenta, sabe, a missão principal é fazer isso também através da intercessão. E esse lugar só é possível como igreja. E aí você começa a desenvolver esse estilo na sua vida, e você começa a querer orar por outras pessoas, igual a gente está fazendo aqui durante esses dias. Que lindo foi, triste o que aconteceu, mas que lindo foi uma igreja abraçar uma família que estava chorando pela dor de uma menina. Quando o pastor falou, olha, levanta a mão aí, quem veio, você que é da igreja vai lá, abraça cada familiar. Isso é o lugar de intercessão. A gente começou a interceder, a orar como igreja, porque quem se relaciona com Jesus não consegue só orar para si, mas à medida que desenvolvem ouvir a Jesus, é levado ao lugar de intercessão. Sabe, é um processo. Nós não podemos negligenciar uma vida de oração.
eu ainda não oro o suficiente. Eu ainda não oro o suficiente. Meu Deus, pastora, eu ainda não oro o suficiente. Eu preciso orar mais. Até que Jesus volte, eu preciso orar mais, desenvolver mais esse lugar, sabe? Em ouvir a voz do Senhor, em entender a direção de intercessão. E você também. Nós precisamos querer isso, sabe? Continuamente, a cada dia, orar, melhorar, discernir, ouvir a voz de Jesus. Começa a orar mais. Linka isso com jejum. Você vai ver que você vai ser mais sensível a ouvir a voz do Senhor. Você vai ser mais sensível a ouvir a voz do Senhor. Uma vez perguntaram para Jesus, né? Os seus discípulos não estão jejuando. Nesse mesmo Mateus capítulo 6, vai falar também sobre jejum, depois se você quiser ler. Os seus discípulos não estão jejuando, tá certo? Estão comendo, estão bebendo. E aí ele diz, mas eles não precisam jejuar agora. Eles não precisam, porque o noivo... Eles vão precisar jejuar quando o noivo não estiver. Ele estava falando dele. Estava falando dele. Enquanto eu estou aqui com eles, enquanto eu estou aqui, eles não precisam, porque eles estão próximos de mim. Mas depois, quando eu estiver longe, será necessário, porque o jejum nos aproxima do Senhor. Aí você rega isso com oração. Jejum, oração, lugar onde eu falo com Deus e ouço Deus. Jejum, onde eu mato os meus desejos e peço o Espírito Santo, fortalece o meu espírito no Senhor. Você vai ouvi-lo mais, é claro. Uma coisa que eu faço quando eu estou muito irritada, eu falo, Jesus, preciso jejuar mais, porque a minha carne está gritando. É sério, eu estou falando sério. Falando sério. Primeiro que jejum tem que ser uma prática na nossa vida, no cristão, ponto. Jejua pelo menos uma vez na semana, uma vezinha na semana, pelo menos. Mas quando eu vejo que está demais, eu falo, Senhor, a Dinha está gritando mais do que o Espírito aqui, Senhor. A Dinha está gritando. Que isso, Jesus? Senhor, a Dinha está gritando mais do que o Espírito diante do Senhor. Eu falo, Senhor, eu preciso jejuar. Quando eu começo, sabe, a reclamar de tudo, a ver problema em tudo, em todo mundo, eu falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, o problema sou eu. Eu vou lá e começo a fazer um jejum específico no Senhor. Para quê? Para que eu possa estar mais perto dEle. Para matar a minha carne, para matar os meus desejos. Uma vida de oração é uma vida que deseja mais Jesus. E aí você tem um estilo de vida. Junto você começa a entender que se torna uma missão. Uma missão. Em nome de Jesus eu creio que nós ouviremos muitos e muitos testemunhos ainda. Muitos e muitos testemunhos ainda. Através da nossa oração. Através da nossa oração. Se você ora pouco, se você acorda e se distrai com tudo, não fala com o Senhor durante o dia, só à noite, em nome de Jesus, que hoje isso possa mudar. Que a gente possa ser mais intencional nesse ponto. Levantar, fala com o Senhor, é ser intencional mesmo, é levantar e, Senhor, eu preciso falar com você. Bom dia. Já começa assim, bom dia. Mas você está lembrando que Ele está ali contigo. Jesus, hoje eu tenho tantas coisas para fazer. Eu te peço, por favor, esteja em todas elas comigo. Eu tenho decisões para tomar. Eu tenho, sabe, processos ali para resolver, para fazer. E ali vai falando comigo, vai falando comigo, vai falando comigo.
vai se desenvolvendo nisso, no dia a dia. Aí vai, tira um tempo, fica no secreto, porque é necessário a oração em secreto. Começa a praticar esse lugar de oração no secreto, que você vai receber tantas revelações do Senhor. Tantas revelações do Senhor, tantas experiências com o Senhor. E aí esse lugar de secreto automaticamente vai te levar a um lugar, sabe, de oração e intercessão como igreja, com a sua igreja local, porque é necessário que nós sejamos uma igreja que ora. Uma coisa tão simples, né? Que a gente seja uma igreja que ora, gente. Que quando a gente coloque lá no grupo, gente, vamos orar, né, por esses pedidos, ore mesmo na sua casa. Não seja aquela que fala ou aquele que fala, tô orando, mas não tá, isso é mentira, isso é sério. Isso é sério, gente. Tô orando, tá? Mas não tá. Se bobear, não orou nem um dia. E disse para a pessoa que está orando. Gente, isso é mentira. Se você vai orar, amém. Se você acha que não vai, não fala nada. Mas que sejamos uma igreja comprometida com a oração de verdade. Com os relógios de oração, enfim, com as consagrações, com tudo que tiver de oração, enfim. Que a gente viva isso em comunidade. Porque a oração, como uma prática individual, acontece de verdade na nossa vida. E aí a gente tem necessidade de fluir em intercessão com a nossa igreja. Se coloca de pé no seu lugar. Eu ia ler, não sei se vai dar tempo de ler tudo. Acho que eu vou ler por aqui, Atos 12. Eu não vou ler tudo, mas depois em casa leia mesmo. Atos 12 vai falar sobre um episódio muito interessante que acontece com a igreja primitiva. Pedro está preso por falar do nome de Jesus e algo sobrenatural acontece. Em Pedro 12, no versículo 5, vai dizer assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aí vai contar, olha, isso é tremendo, leia por favor, Atos 12. Enquanto a igreja orava, a Bíblia vai contar que um anjo é enviado na prisão, que um anjo solta as suas correntes. Gente, que aquele homem passa pelas grades e que aquele homem é levado, sabe para onde? Para o lugar que a igreja estava orando, na casa de Maria. Aí Pedro chega lá, bate na porta, a igreja estava lá orando fervorosamente. Bate na porta e alguém tem, meu Deus, volta. Eu acho que eu vi Pedro, acha que é loucura, né? Não é possível não. Você tá doido? E começa a falar, você viu Pedro como? Pedro tá preso. Aí ele bate de novo, parece até cômico. Aí ele bate de novo, tipo assim, gente, abre, eu acabei de sair da prisão. Pelo amor de Deus, antes que alguém me pegue de novo aqui, né? E aí quando eles se dão conta, Pedro está de fato ali, mas sabe o que eles estavam fazendo? Orando para que o Senhor o soltasse. Orando para que Pedro vivesse o milagre. Quando Jesus fala que a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja do Senhor, é porque Ele está dizendo que Ele nos colocou no lugar de intercessão, de oração, como igreja, que nem o inimigo resiste à oração, à intercessão do povo de Deus. E aí Ele começa a dizer que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. O que é isso, gente? O que é isso? Quando a gente liga alguma coisa aqui na terra é o quê? Oração, intercessão. É esse
esse lugar a qual Jesus quer nos levar. Sabe, não uma oração de, sabe, como, tem que fazer. É apenas uma disciplina espiritual, não. Mas é uma vida, um estilo de oração de verdade. De alguém que ora, de alguém que sabe o que é orar, de alguém que sabe o que é estar com a igreja intercedendo e vivendo isso. Nós vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos agora e comece a orar.